Caríssimos irmãos e irmãs, damos as boas-vindas a Bernardo, que ingressa hoje na nossa igreja, seus familiares, amigos que estão aqui, e também a nossa comandante-geral, Coronel Mônica, que nos alegra e nos honra com a sua presença, juntamente com sua família. Sejam bem-vindos. Ao longo do ano letivo, não o ano litúrgico, porque o ano litúrgico acabou de começar, nós tivemos a oportunidade de conhecer 3 dogmas relativos à Virgem Maria. Em 1º de janeiro de 2023, Solenidade de Maria, Mãe de Deus, analisamos esse primeiro dogma, a maternidade divina de Maria. Depois, no dia 15 de agosto, a Assunção de Nossa Senhora, e no dia 8 de dezembro, a Imaculada Conceição. Porém, são 4 os dogmas definidos pela Igreja sobre Nossa Senhora. E hoje nós vamos analisar o 4º dogma, segundo na ordem cronológica, que é a virgindade perpétua de Maria. O evangelho de hoje é bem rico, vários seriam os aspectos que poderiam ser analisados, e eu escolhi justamente por sermos devotos de Nossa Senhora, uma vez que é importante que os católicos conheçam quem é Maria, em especial porque a nossa mãe é muito atacada no meio protestante, para que conheçam a fundamentação desse dogma. Então, é sobre isso que eu vou falar. Os cristãos, todos, creem que Maria era virgem quando deu à luz a Jesus. E vejam o que ela diz no Evangelho de hoje. Como pode ser isso se não conheço varão? Pergunta após o anúncio do anjo. E o anjo, o que responde? O Espírito Santo virá sobre ti e o poder do Altíssimo te encobrirá. Então a criança que irá nascer será chamada Santa, o Filho de Deus. Bom, vejam que já havia a profecia de Isaías, no capítulo 7, versículo 14, de que uma virgem daria à luz o Filho de Deus. Então, por isso, todos os cristãos acreditam nessa virgindade anterior ao parto. Agora, entendamos que entrevemos nesta passagem evangélica um pacto de castidade entre Maria e José, uma vez que Maria se espanta do anúncio do anjo. Ora, se ela não tivesse esse pacto, ela teria raciocinado que o filho que ela ia ter com José seria então o Emanuel. Mas qual foi a resposta de Nossa Senhora? Como pode ser isso se não conheço o varão? Quando José ficou sabendo que Maria estava grávida, ele já era noivo dela, embora ainda não vivessem juntos. Ele quis romper o compromisso, pois sabia que aquela criança não era sua. O que diz Mateus 1:20? Enquanto assim decidia, eis que o anjo do Senhor manifestou-se a ele em sonho, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, pois o que nela foi gerado vem do Espírito Santo. Tudo isto foi previsto no Antigo Testamento e aconteceu para que se cumprissem as profecias dadas por Deus ao povo judeu, conforme já mencionei, Isaías 7,14. Os católicos creem que Maria permaneceu virgem e não teve outros filhos. Algumas denominações cristãs, porém, afirmam que Maria teve outros filhos. E dizem isto porque a Bíblia, às vezes, menciona os irmãos do Senhor. Tal é o caso, por exemplo, do capítulo 3º do Evangelho de São Marcos. E também vemos que na Bíblia o termo irmão é várias vezes usado para se referir a pessoas
que não são irmãos no mesmo sentido em que entendemos a palavra hoje, ou seja, irmãos de sangue, filhos do mesmo pai e da mesma mãe. Então, vamos dar uma olhada em Gênesis 11 e, em seguida, Gênesis 13. Em Gênesis 11, 27, está escrito o quê? Eis a descendência de Taré. Taré gerou Abrão, Nacor e Arão. Então, se Taré gerou Abrão, Nacor e Arão, Abrão e Arão são o quê? Irmãos. Muito bem. Então, se são irmãos, em seguida está escrito que Arão gerou Ló. Vamos à passagem? Especificamente, pegue aí o seu. Eu acho interessante que o fiel veja por si mesmo, com seus próprios olhos, essas passagens. Então, voltando, Gênesis, primeiro livro da Bíblia, 11, 27. Arão gerou Ló. Arão morreu em presença de Taré, seu pai, em Ur da Caldeia, sua terra natal. Então, se Ló é filho de Arão, o que Ló é de Abraão, irmão de Arão? Sobrinho. Vamos agora a Gênesis 13, 8. Pegue aí. 13, capítulo 8. Abrão disse a Ló, ou seja, o tio disse ao sobrinho: rogo-te que não haja discórdia entre mim e ti, nem entre nossos pastores, pois somos irmãos. Olha que doido. E aí? A Bíblia pirou. Se está claro que a relação é de tio e sobrinho, então como é que aparece o termo irmãos? Vamos entender. Gênesis 14, 14. Quando Abrão soube que seu irmão fora levado prisioneiro, fez sair seus aliados, seus familiares, em número de 318, e deu perseguição até Dan. Então, o irmão em questão é Ló. Mas nós acabamos de ver que Ló não era irmão, senão que era sobrinho de Abraão. Gênesis 29, 15. Então Labão disse a Jacó: por seres meu irmão, irás servir-me de graça? Indica-me qual deve ser teu salário. Acaso Labão era irmão de Jacó? Não. Ele era seu tio. A explicação, então, é simples. Não existe palavra hebraica ou aramaica para parente. Nós temos que considerar que a Bíblia não foi escrita em língua portuguesa. As línguas semíticas são pobres para designar graus de parentesco. Não tem um termo, por exemplo, para primo. Então, o termo que está por trás da palavra ar, em grego, porque a primeira tradução da Bíblia do hebraico e do aramaico foi para o grego, é a palavra adelphos, que admite duas traduções: irmão ou parente consanguíneo. Portanto, para se referir a um primo de alguém, restava aos escritores bíblicos ou usar o termo irmão ou escrever o filho da irmã de fulano. Como vocês acham que fica mais simples? É evidente que preferiram usar a palavra irmão. Outra passagem que os evangélicos usam para defender que Maria teve outros filhos. José não conheceu Maria até o momento em que deu à luz a Jesus. Está escrito no Evangelho de São Mateus. E aí, vamos lá. Onde está o problema? O problema está na compreensão da preposição até em língua portuguesa. Então, em língua portuguesa, nós poderíamos entender que José conheceu Maria depois que ela deu à luz a Jesus. Por quê? Porque nós temos um acontecimento, a preposição até, e uma mudança de situação em seguida. Ou seja, a situação prévia muda depois. Por exemplo, eu estava me sentindo mal até você chegar. Dá para entender
que eu me senti melhor depois que você chegou. Em língua portuguesa é assim que nós entendemos, né? Pois bem, como é a questão no grego? Até, simplesmente, é um marco temporal. Então, quando eu digo em grego, estava me sentindo mal até você chegar, eu simplesmente estou dizendo que estava me sentindo mal. Não significa que depois de você chegar, mudou o meu estado. Essa é a grande diferença. Por isso é necessário um conhecimento das línguas originais. É necessário um conhecimento da cultura hebraica, para poder se interpretar corretamente a Sagrada Escritura. Vejam, em 2 Samuel 6:23, a Bíblia menciona Micol, uma mulher que não teve filhos até o tempo de sua morte. Ora, será que ela teve filhos depois de morta? Deu para entender? O povo de Nazaré refere-se a Jesus como o filho de Maria. Marcos 6:3 diz, não é este o carpinteiro, filho de Maria? Ele não se refere a Jesus como um dos filhos de Maria. A expressão grega implica que ele era seu único filho. Na verdade, ninguém nos evangelhos é chamado de filho de Maria que não Jesus, ainda quando outros parentes dele são chamados de irmãos do Senhor. E muito cuidado também, que nossos irmãos separados dizem que Jesus é o primogênito, está lá na Bíblia. Ele supõe que, porque ele é o primogênito, ou seja, o primeiro nascido, houve um segundo nascido, um terceiro nascido e um quarto. E não é assim nas línguas originais da Sagrada Escritura. Simplesmente significa que ele foi o primeiro nascido. Eu não posso pressupor que houve um segundo, um terceiro e um quarto. Então, esse é outro erro exegético, outro erro de interpretação da Sagrada Escritura. Finalmente, vamos considerar o que aconteceu aos pés da cruz. João 19, 26 a 27, diz o quê? Está lá Jesus morrendo, ele se vira para João e diz, eis aí a tua mãe. Se vira para Nossa Senhora, eis aí o teu filho. Se Tiago, José, Simão e Judas fossem mesmo irmãos de Jesus, como dizem nossos irmãos evangélicos, porque Jesus fez vistas grossas a esse fato e confiou sua mãe a seu discípulo João. Seria natural que os irmãos tomassem conta de sua mãe, ele não teria precisado fazer isso. E aí o Evangelho diz que a partir dessa hora o discípulo a recebeu em sua casa. Eu tive a oportunidade de conhecer a famosa casa de Nossa Senhora em Éfeso, na Turquia, onde ela viveu com São João. O ensinamento da Bíblia sobre esta matéria é tão claro que os primeiros reformadores do protestantismo concordam sobre a sua interpretação. Vamos ver o que dizem os próprios protestantes nas pessoas dos 3 primeiros reformadores, que foram Martinho Lutero, Ulrich Zwinglio e João Calvino. Começando por Zwinglio, citado em Corpus Reformatorum, página 424. Creio firmemente que Maria, conforme as palavras do Evangelho, que afirmam que de uma virgem nos nasceria o Filho de Deus, permaneceu sempre pura e intacta virgem durante e depois do nascimento de seu filho. Ele foi reformador na Suíça. Martinho Lutero, ele, Cristo, nosso Salvador, era o fruto real e natural do ventre virginal de Maria. Isto aconteceu sem a participação de qualquer homem, e ela permaneceu virgem mesmo depois disso. Isso está nos Sermões sobre João, capítulos 1 a 4, escrito entre 1537 e 1539. Vamos agora ver o que diz João Calvino, no Sermão sobre Mateus, publicado em 1562. Certas pessoas têm desejado sugerir desta passagem, Mateus 1, 25, que a Virgem Maria teve outros filhos além do Filho de Deus, e que José teve relacionamento íntimo com ela. Mas que estupidez! O escritor do Evangelho não desejava registrar o que poderia acontecer mais tarde, nessa passagem que fala que José não conheceu Maria até que ela desse à luz ao Emanuel. Ele simplesmente queria deixar bem clara a obediência de José,
E também desejava mostrar que José tinha sido bom e verdadeiramente acreditava que Deus enviara seu anjo a Maria. Portanto, ele jamais teve relações com Maria, mas somente compartilhou de sua companhia. Além disso, nosso Senhor Jesus Cristo é chamado primogênito. Isso não é porque teria que haver um segundo ou terceiro filho, mas porque o escritor do Evangelho está se referindo à precedência. Assim, a Escritura está falando sobre a titularidade do primogênito e não sobre a questão de ter havido qualquer segundo filho. Vamos lá. Interessante nós vermos figuras bíblicas como simbolismos, vamos dizer assim, dessa virgindade de Maria. Tal é o pensamento de vários padres da igreja. Então, começamos por Jesus atravessando as portas fechadas do cenáculo. Isso está em João 20:19. Ele já tinha ressurgido dos mortos por medo dos judeus. Os apóstolos estavam encerrados no cenáculo. Cenáculo quer dizer sala de refeição. As portas estavam fechadas e Jesus atravessa as portas fechadas e se põe no meio deles. Isso é uma figura dessa concepção virginal de Maria. Ela concebe Jesus, Jesus entra no ventre de Maria sem dano à sua virgindade. E sua saída do sepulcro é figura de sua virgindade depois do parto, uma vez que quem rolou a pedra do sepulcro para que as pessoas vissem que Jesus tinha ressuscitado foi o anjo descido do céu. Porque a pedra era pesada, era necessário que as pessoas vissem que Jesus não estava mais lá. O anjo desce do céu e rola a pedra, mas a sepultura já estava vazia. Portanto, Jesus saiu da sepultura com a pedra ainda lá. Então, da mesma maneira, ele sai do ventre da Virgem Maria sem dano à sua virgindade. Belíssimas estas reflexões dos nossos primeiros padres. Pois bem, isto posto, uma vez que o evangelho de hoje fala desta virtude tão cara à nossa fé cristã, que é a virgindade, a virtude da pureza, eu quero falar umas palavrinhas sobre isso. Num mundo que está ficando cada vez mais moralmente depravado. É tenebroso ver como as mulheres andam nuas, como os homens andam seminus, como as propagandas de cerveja, bebida alcoólica no geral, usam e abusam do corpo da mulher. O que nós vemos nos carnavais, então, nem se fala. Os apelos sexuais na música é algo de arrepiar. Vamos ver o que diz Mateus 5:8. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Então, isto está prometido aos virgens, às virgens. A pureza de coração foi colocada por Jesus entre as 8 bem-aventuranças, pois não pode faltar na vida do santo. E São Paulo faz eco às palavras de Jesus ao dizer aos Tessalonicenses: esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que eviteis a impureza, que cada um de vós saiba possuir o seu corpo em santificação e honestidade, sem se deixar levar pelas paixões desregradas, como fazem os pagãos que não conhecem a Deus. Deus não nos chamou para a impureza, mas para a santidade. Isso está em 1 Tessalonicenses 4, 3-7. E eu faço questão de dizer isso, porque hoje é inconcebível entre os jovens namoro sem sexo. Para nós é inconcebível namoro com sexo. Sexo é, entre aspas, um bem matrimonial, reservado ao homem e à mulher que se casam. Se por acaso um homem viver no celibato, uma mulher não se casar, não tem acesso à vida sexual com namorados. Isso não existe para nós. Na nossa fé, esse é pecado grave. Condena a alma ao inferno. É o pecado da fornicação. Então, que isso fique bem claro para todos os católicos. E aí, o que é que nós assistimos hoje?
tão triste. Muitas moças cedendo a esses namorados, que estão enxergando nelas um pedaço de carne, um fenômeno triste que nós chamamos de genitalização do amor. Várias vezes no confessionário a gente escuta, não raramente, as meninas em lágrimas dizendo: se eu não tiver relação com meu namorado, ele acaba o relacionamento comigo. Eu digo para ela: chuta longe, cai fora, vaza, que essa criatura não ama você. A verdade é essa, porque quem ama o outro integralmente. Tem que amar o outro nos seus valores, tem que respeitar o outro. Ele está sendo completamente egoísta, está colocando uma condição para que esse relacionamento continue, uma condição que é pecaminosa. E como é que um cristão vai aceitar isso? Absurdo. E o mesmo cuidado vale para os homens. Agora, no mundo dos homens, isso é pior, vocês sabem por quê? Porque de muito... Qual é o conceito de macho na sociedade? O machão é o pegador, desculpem, vou falar português popular para vocês entenderem. O machão é o Dom Juan. Ai do rapaz virgem, aos 15, 16 anos não teve relação com ninguém, ele vai ser motivo de chacota. Pois seja motivo de chacota, meu irmão. Tenha coragem, porque macho é aquele que segura a onda da virgindade. Porque ter relação é muito fácil, isso é biológico. Se segurar é que é difícil, se segurar é que é virtuoso. E eu vou dizer uma coisa para vocês. Do meu tempo, os meus amigos que eram Dom Juan, estão aí no segundo, no terceiro casamento, ou estão sozinhos. Por quê? Porque são conhecidos pelas mulheres. Nenhuma mulher quer um cara, desculpe, galinha. Ou estão pagando 1, 2... Tem um que paga 3 pensões alimentícias. Que tal? Olha o fim, olhem para essas pessoas lá na frente, para vocês verem. E o pior de tudo, as doenças sexualmente transmissíveis e o aborto. Jovens, estudem sobre um novo vírus chamado HTLV. Vão para a internet estudar o que é isso. O HIV não mata mais, mas só Deus sabe a qualidade de vida de uma pessoa que tem o vírus, ainda que tome o coquetel. Fora o risco de gravidez, com o aborto, que é um crime hediondo, o pai e a mãe matando seu próprio filho por causa de irresponsabilidade sexual. Isso é muito triste. Fora aqueles que decidem enfrentar a sociedade, ter o filho. Esse filho que lá na frente vai estar numa situação difícil. Qual é essa situação? O pai e a mãe não se casaram, o pai constitui nova família, vai ter um filho com a nova esposa. A mãe constitui nova família, vai ter um filho com o novo marido. E esse menino fica aí, ó. Esse é o fato. Porque, não raro, vai chegar a esposa e dizer para o marido que tem um filho lá atrás: esse menino atrapalha a vida da nossa família. A tendência desse pai vai ser deixar o primeiro filho para lá. Ou a mesma coisa acontecendo do lado da mãe. Tá? Quantas pessoas a gente não pega, seja os sacerdotes, seja os psicólogos, escangalhados emocionalmente, com perdão da expressão, por causa disso. Porque não tiveram pai e mãe dentro de casa, pai e mãe que se amam, pai e mãe que dão valor, pai e mãe que protegem, que educam, que beijam, que abraçam esse filho. Por quê? Porque nasceu num de repente, porque nasceu depois de uma balada, regada a vodka e concluída num motel. Não é esse o desejo de Deus para que venha uma nova vida ao mundo. Agora, meu irmão e minha irmã, se você botou um filho no mundo nessas condições, arrependa-se. É tempo. Deus permite que todo pecador arrependido comece de novo a sua vida. Ou se você é filho de uma relação assim, perdoe seu pai, perdoe a sua mãe e seja o santo que Deus merece. Essa deve ser a postura de todo cristão.
Quando nós fazemos esse tipo de denúncia, não é, como diz os inimigos da igreja, para incutir culpa no coração de ninguém. Não é para jogar um filho de uma tal relação contra o pai ou contra a mãe. Por quê? Porque a nossa religião trabalha o que há de mais nobre no ser humano, que são os valores. Valores como perdão, valores como arrependimento, valor como a santidade, que é a essência das nossas vidas, que deve ser a nossa grande busca existencial. Então, Jesus, embora misericordioso com aqueles que eram vítimas do pecado da carne, Madalena, a mulher adúltera, a samaritana do poço de Jacó, em Sicar, no entanto, foi duro contra esse pecado. Na verdade, ele é radical nesse ponto. No Sermão da Montanha, ele não deixa dúvidas. Ouvistes o que foi dito aos antigos: não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo: todo aquele que lançar um olhar de cobiça para uma mulher, já adulterou com ela em seu coração. Mateus 5:28. É o chamado adultério de desejo. Cuidado, uma coisa é a tentação. Passa a mulher bonita, o homem bonito, a pessoa acha bonita, às vezes dá até um escorregado do olho, se demora um pouquinho ali naquele corpo, mas quando cair a ficha, esse é o momento que a gente chama de plena advertência, eu tenho que começar a lutar espiritualmente, rezando, afastando o meu olhar. Os olhos são as janelas da alma, para que a tentação não vire uma fantasia sexual, porque é essa fantasia que vai levar aquele homem, aquela mulher para o adultério depois. Se eu alimento esse tipo de pensamento impuro, porque não há ato impuro que não seja concebido primeiro na mente, para depois descer para o coração e virar, então, ações. Por isso que nós temos que purificar os nossos pensamentos. Por isso que nós temos que vigiar os nossos olhos. Então, Jesus é muito sábio. Jesus, como diz Mark Baker, o maior psicólogo que já existiu, ele que é psicólogo, que escreveu esse best-seller, sabe como orientar o ser humano no sentido do bem. Sabe aquilo que nos faz mal. Então, sejamos atentos. E outra coisa, que modas e morais nós vemos hoje em dia? As mulheres usando roupas cada vez mais provocantes, os homens também. Então, cuidado, porque você pode cometer o grave pecado de escândalo. Escândalo é uma palavra que tem raiz no latim, escândalos quer dizer pedra, ou seja, eu sou pedra de tropeço para o meu irmão. Eu sou motivo de pecado. Eu passo a ser objeto de um desejo sexual impuro pelo modo como eu me visto. Então, prestem muita atenção. E nem pensar em vir para a igreja com decotes, com calças apertadas, com mini-saias, etc. Por quê? Porque uma coisa é a casa de Deus e outra coisa é o mundo aí fora. Então, nós temos outro código de vestimenta, nós temos outro código moral, nós católicos. Então, meus irmãos e minhas irmãs, muito cuidado, porque nós temos que entender que namoro é algo que deve apontar para um noivado, que deve apontar para um casamento. Namoro não é para curtir, não existe na cultura católica a chamada ficação, esse negócio de ficar um com o outro. Nada mais egoísta. Ficar é usar o outro como meu objeto de prazer. Então, os jovens depois devem procurar se orientar conosco sobre a castidade no namoro. Como viver a castidade no namoro? Porque o que a gente vê hoje aí fora está tudo errado. Justamente por causa dos abusos no namoro, vem a gravidez indesejada. E aí, vem ao mundo um ser humano que não vai ter a estrutura que Deus quer. Vejam que coisa linda. Como Deus nos ama. Quando eu pergunto qual é o maior ato de amor de Deus, normalmente as pessoas falam, foi a redenção operada por Jesus. Isso foi um grande ato, sim, do amor de Deus, a sua misericórdia. Mas o maior ato do amor de Deus é a criação. Deus não tinha obrigação de criar nada, nem ninguém. E aí ele nos cria nesse mundo belíssimo, maravilhoso, quanta coisa boa no mundo. Tá? E aí ele quer que a sua maior pérola, que somos nós, seres humanos, venhamos ao mundo através de quê? De um ato de amor, do homem pela mulher e vice-versa. Tá? Não é através de uma ficada numa boate, tá? Embriagado de vodka, não. Então Deus quer que o homem e a mulher imitem
aquilo que lhe é próprio no seio da Trindade, o amor. Quando nós vamos à Bíblia e procuramos a definição de Deus, o que está escrito? Deus é amor. Por quê? Nós temos um Deus uno e trino. O Pai é o amante, o Filho é o amado, e o Espírito Santo é a relação de amor entre amante e amado. E o que Deus faz conosco? Ele nos cria. Pai e mãe dão a vida, o pai dá o espermatozoide. Deus o óvulo e Deus infunde a alma. Nós temos o trabalho aí de uma trindade, pai, mãe e Deus. Olha que coisa linda. Imitação do que é a realidade espiritual. Pai e mãe protegem o filho, devem protegê-lo, assim como Deus nos protege. Pai e mãe devem amar o filho, assim como Deus nos ama. Pai e mãe educam o filho, assim como Deus nos educa, inclusive quando nos castiga. Castiga para nos corrigir. Castiga de modo educativo e não de modo vindicativo. Então, o casal é convidado a ser a imitação de Deus. Esse é o projeto de Deus. O sexo não é o descarrego da libido, não é o parquinho de diversões do homem e da mulher desordenados, egoístas, viciados no prazer, em uma sociedade cada vez mais hedonista. Hedonismo é justamente isso, a cultuação do prazer. Do prazer pelo prazer, porque o prazer, inclusive o prazer sexual, vem de Deus e é santo, mas ele tem o seu âmbito, que é o matrimônio. Vejam, todos os prazeres vêm de Deus. O prazer de comer é ótimo, maravilhoso, só que a gula é pecado, a gula é o excesso. Eu posso beber, não posso me embriagar, pecado mortal. Então, tudo na fé católica está permitido, desde que na justa medida, desde que no seu âmbito. Então, nossa religião não é castrante, não é uma religião proibitiva, senão que é uma religião que educa o ser humano a ser realmente humano. Porque o que nós estamos assistindo hoje em dia é a desumanização do homem e da mulher por causa do pecado, por causa de uma vida desregrada. A famosa expressão, sextou. Sextou é o quê? Sinônimo de beber, encher a cara, se embriagar, vou tomar todas. Se você cestar na justa medida, está tudo bem, pode cestar. Então, meus irmãos e minhas irmãs, vamos observar os mandamentos da lei de Deus. Um deles, o sexto, é não pecar contra a castidade. Homem e mulher devem chegar virgens ao matrimônio. Devem entender que o ato sexual é um ato sagrado de transmissão da vida. Não é um ato de descarrego da libido, embora no matrimônio exista a questão do remédio da concupiscência. Sim, porque Deus conhece as nossas fraquezas. Mas, se um dia, no descarrego da libido, no âmbito do casamento, uma vida for gerada, aquele casal tem um pacto de fidelidade para sempre, para acolher essa vida que foi gerada, diferente dos jovens, que não têm compromisso um com o outro. Então, entendamos isso. O leito conjugal é um altar onde se celebra este ato sagrado de transmissão da vida. O útero da mulher é o templo onde a vida é gestada. Vejam que Deus confia o seu maior tesouro, que somos nós, uma vida humana, a um homem e uma mulher, ao pai e à mãe. E espera que faça o que eu já disse. E aí depois o pai e a mãe entregam para a igreja. Aliás, o pai e a mãe já são formados pela igreja, alimentados pela igreja, ensinados pela igreja. E aí a igreja vai e termina essa obra de santificação, que começa com o pai e a mãe como primeiros catequistas. E por isso, leiam o livro 3 Sonhos, do Monsenhor Eymar Le Monteiro. Os melhores lugares no céu estão reservados para os sacerdotes, que foram realmente sacerdotes, e para os pais e mães, que foram realmente pais e mães. Justamente por causa disso, desse voto de confiança que Deus dá ao pai, à mãe e ao sacerdote, pela grave responsabilidade de criar santos. O grande objetivo da vocação matrimonial, sabem qual é? Produzir santos para Deus. Porque tudo isso aqui vai passar. Dinheiro, riqueza, poder, cultura, tudo vai passar. A gente vai morrer. O que tem lá no céu? Quem mora no céu? A Trindade Santa, os anjos e os santos.
Muito bem, quem são os santos? Foram homens e mulheres que viveram aqui. Então, para chegar lá, precisam do pai, da mãe e da igreja. Então, esse é o nosso grande objetivo, ser santos, como nosso Pai nos céus é santo. Então, Alisson e Thaís, vocês que estão batizando seu filho, sabem isso porque vocês são de caminhada, e vivam isso até o fim das suas vidas, abertos à vida, não como tantos casais mesquinhos, que só pensam no tênis Nike, na viagem à Disney, no prazer em outras coisas, não têm confiança na providência divina, acho que Deus é responsável, que vai mandar o filho e não vai mandar o pão. Então, esse é o grande objetivo de todos nós. Como diz Santo Inácio de Loyola nos exercícios espirituais, o homem nasce para louvar, reverenciar e servir a Deus e, através disso, salvar a sua alma. Sede santos, como vosso Pai nos céus é santo. Esse é o nosso desafio. Essa é a essência da vida humana. Essa deve ser a nossa única busca nessa vida. Tudo mais, ser bombeiro, ser professor, ser padre, casar-se, deve estar orientado para esse grande fim. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.